Você já ouviu falar de ciúme projetado? Conhece esse que é um dos tipos de ciúme descritos por Freud e com qual frequentemente nós, psicólogos e psicanalistas, nos deparamos nos nossos atendimentos? Ciúme projetado. Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube, bem-vindos ao vídeo de hoje. Vídeo que é sobre um tema relevante na clínica e que, em maior ou menor grau, está presente na nossa vida cotidiana. Afinal, acho muito pouco provável que você não conheça pelo menos uma pessoa que sofra de ciúmes, se é que essa pessoa não é você. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre ciúmes e, em particular, sobre um tipo específico de ciúme. Porque, a princípio, pessoal, ciúme é normal. Faz parte, inclusive, não apenas é normal, como faz parte do nosso processo de constituição psíquica. Mas, além do ciúme dito normal, que também é chamado por Freud de ciúme competitivo, nós temos outros tipos de ciúme, que se diferenciam de acordo com vários aspectos, de acordo com o próprio mecanismo que leva à sua formação, de acordo com o maior ou menor grau de convicção do paciente em relação à traição do parceiro ou da parceira. A gente aqui vai conversar sobre o ciúme projetado, que está no meio do caminho entre o ciúme normal ou competitivo e o ciúme delirante. E para isso a gente vai usar como referência um texto do Freud de 1922, que está no volume 15 das Obras Completas. O texto se chama Alguns Mecanismos Neuróticos no Ciúme, na Paranoia e no Homossexualismo. É um texto bacana, que vale a pena ler, é um texto pequeno, rico para a clínica, tem um grande interesse clínico e que permanece atual ainda hoje. Então, bora lá conhecer um pouco melhor o que Freud chama de ciúme projetado. Bom, pelo menos uma vez na sua vida, você já deve ter tido contato com uma criança muito enciumada. Uma criança que estava ali sofrendo de ciúmes. Com ciúme da mãe com o irmãozinho ou irmãzinho, do pai com o irmãozinho ou irmãzinha pequena, ou que acabou de nascer. Ou com uma criança que estava com ciúme da relação da mãe com o pai ou do pai com a mãe. Do mesmo modo que você já deve ter tido contato com alguma matéria veiculada pela mídia ali de uma pessoa que, infelizmente, cometeu um ato muito violento, muito agressivo, em função de ciúmes. E muitas vezes esses atos são cometidos sem que o parceiro ou a parceira dessa pessoa tenha sequer dado indícios de traição. Tem pessoas que vão lá, têm a convicção de que estão sendo traídas ou traídas, e isso, muitas vezes, pessoal, infelizmente, como a mídia retrata, acaba cometendo um ato de extrema violência. Quando a gente fala de ciúme projetado, a gente está falando de um ciúme que corresponde, segundo Freud, a uma espécie de segundo estágio do ciúme, que não está nem de um lado nem do outro. Ele está entre esse ciúme apresentado pela criança, que é um ciúme que ele considera como um ciúme competitivo, um ciúme normal, estruturante do psiquismo da criança, e um outro ciúme que já está num campo mais extremo, que é o ciúme delirante, que apresenta outras características. Quando então a gente fala de uma pessoa que apresenta o ciúme projetado, a gente está falando de uma pessoa, como o próprio nome já diz, que vai projetar no outro as suas fantasias de traição. Então é uma pessoa que está ali às voltas com as próprias fantasias de traição, uma pessoa que chega a trair mesmo, mas que lida muito mal com isso tudo, que não consegue reconhecer para si própria essas fantasias ou assumir as responsabilidades por esses atos que comete, e que, como saída, é claro que isso é inconsciente, eu não estou dizendo que seja um ato consciente, essa pessoa, como um mecanismo para se defender disso tudo, que na verdade ameaça ela própria, é uma ameaça interna, ela acaba projetando no parceiro.
Então a saída é: não sou eu que fantasio ou que desejo trair, não sou eu que traio, é ele ou ela, meu parceiro, minha parceira. Pode ser namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa e por aí vai. E olha, aqui a gente está falando de um tipo de ciúme que pode prejudicar muito a vida do casal. Porque a pessoa que apresenta ciúmes dessa ordem passa a viver num profundo estado de desconfiança. O outro traiu, ou está traindo, pode trair a qualquer momento, pode me largar para ficar com outra pessoa. E esse é um tipo de ciúme que não gera sofrimento apenas para a pessoa que o manifesta. É um tipo de ciúme que pode fazer da vida do casal um verdadeiro inferno, pessoal. Porque a pessoa sobre a qual recaem esses ciúmes também vai ficar ali numa posição que pode ser bastante sofrida, em que inclusive pode culminar numa vida conjugal de muitas concessões, restrições. Como meu parceiro ou minha parceira está sofrendo de ciúmes, eu, dando provas de amor a essa pessoa, vou deixar de fazer várias coisas que são importantes para mim. Vou deixar de frequentar a academia, de fazer faculdade, porque o curso é à noite e meu marido, esposa, fica enciumado, desconfiado. Vou parar, por exemplo, de usar certas roupas que eu gosto para não provocar mais ciúmes. Vou deixar de falar com os meus amigos, com as minhas amigas, deixar de me maquiar. Ou seja, eu vou me empenhar em dar todas as provas de amor na tentativa de aplacar a insegurança do outro. Que armadilha, né, pessoal? Para um, para outro e para o próprio casal. É sofrido manter uma relação com alguém que manifesta esse tipo de ciúme. Porque na tentativa de preservar a relação, a pessoa pode adotar posturas que chegam ali a beirar a autodestruição. E do outro lado, nós temos um sujeito que, independentemente das provas de amor e de fidelidade do outro, independentemente das concessões ao que o outro se submete, continua, porque precisa disso, vivendo num estado de profunda desconfiança quanto à fidelidade do outro. Ou você acha que quanto mais provas de fidelidade do outro, menos ciumenta essa pessoa fica? Acompanhando Freud, pessoal, a gente pode dizer que chega a ser o contrário, né? Quanto mais provas de fidelidade o outro me dá, de certo modo, pior para mim, porque eu preciso desconfiar do outro para me proteger de questões internas. Então, enquanto essa pessoa não puder fazer uma análise ou uma psicoterapia, reconhecer para si própria as suas fantasias de traição, os seus atos, se responsabilizar por isso, ela não vai deixar de ser ciumenta. Agora, se a situação do casal chegou ao ponto que eu descrevi aqui, também seria bastante interessante um parceiro ou a parceira fazer uma análise, uma psicoterapia, até para analisar por quê ou porquês, né, os porquês dela se submeter a uma vida tão pouco desejante e tão aprisionadora. É, pessoal, não é simples não. Quantos e quantos casais vivem uma vida conjugal muito restrita, muito limitada, aprisionante e com pouca margem para o desejo aparecer? Bem, esse é um dos tipos de ciúme que o Freud descreve. Se você quer conhecer um pouco mais sobre outros tipos de ciúme, deixa aqui nos comentários. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!